Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Gabi Almeida, eu trabalho na Rede Brasil, do Pacto Global, no tema de direitos humanos. Eu fico muito feliz de contar com a participação de todos vocês hoje nesse dia tão importante, celebrando o Dia de Direitos Humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente vai ter uma manhã com palestrantes incríveis para contar um pouco para vocês das experiências na temática de direitos humanos. A gente vai ter a participação também da Julie, a Head de Direitos Humanos do Pacto Global, da nossa sede. Então, vai ter uma manhã com muito propósito para discutir esse tema nesse dia tão importante para todos nós. Antes da gente começar o evento, eu só queria deixar alguns recados. Todas as perguntas, elas são super bem-vindas e vocês podem utilizar a caixa de Q&A que aparece no lado inferior, na barra inferior para vocês. Nós estamos gravando o evento, então também vocês podem depois compartilhar essa gravação com outras pessoas da organização. A gente conta com interpretação simultânea, então no momento da fala em inglês vocês podem utilizar a interpretação, basta vocês selecionarem o canal para português e daí vocês vão já escutar a interpretação simultânea. E nós temos acessibilidade e suporte de Libras para o evento. Então, também a gente vai contar com apoio. Queria agradecer novamente e chamar o diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, o Cailo Pereira, para as falas iniciais. Obrigado, Gabi. Pessoal, uma satisfação estar aqui. Bom dia a todas e todos. E quero inicialmente agradecer, sem dúvida, a Gabi, agradecer a nossa líder em direitos humanos, a incansável Juliana Ramalho, a Flávia também, imbatível, e agradecer também a Julie, sem dúvida nenhuma. Vamos lembrar que temos 70 redes locais no Pacto Global e certamente esse é um dia bastante busy para ela, né? Hoje é uma data muito importante para a gente, né? Tem uma outra efeméride aí que a gente tem que olhar também, que hoje faz 70 anos da data, não 70 anos da declaração, mas 70 anos da comemoração do Dia dos Direitos Humanos. Então, foi uma resolução em 1950 que o Dia dos Direitos Humanos foi, então, adotado, né? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, em 2011, então, veio o que tornou depois quase que um clichê para muita coisa, mas que Dia de Direitos Humanos tem que ser todo dia, né? E o que eu queria lembrar é que, na verdade, esse momento não é um momento tão feliz, né? Assim como a motivação da Declaração dos Direitos Humanos em 48, né? Vamos lembrar que foi aqui pós-Segunda Guerra, então um mundo devastado, sobretudo a Europa, principalmente fisicamente, mas, claro, uma profunda depressão em todos os seres humanos, eu diria, né? Em toda a sociedade global, por conta da Segunda Guerra. E a gente está num momento similar, né, gente? Num momento aqui, ainda numa pandemia, uma pandemia como a gente nunca viu, e que, claro, em outros momentos da história a gente viu uma porcentagem de mortes maior, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha alguns lugares específicos, mas a gente está no pior momento da contemporaneidade, sem dúvida nenhuma. Um momento no qual muita gente está sendo deixada para trás e aquelas que já estavam sendo deixadas para trás estão sofrendo ainda mais. Eu queria trazer para esse momento, muito brevemente, os direitos humanos numa via dupla, né? Numa via no sentido de a falta dos direitos humanos, de acesso aos direitos humanos, o que faz, o que está fazendo no momento como uma pandemia, né? E, sem dúvida, também a questão de os direitos humanos que estão sendo negligenciados nesse momento, né? Então, nesse sentido, eu diria desde o acesso à informação adequada de saúde, por exemplo, isso aí tem sido o tempo todo negligenciado e negado de alguma maneira, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né?
informações baseadas na ciência, sem dúvida nenhuma. Questão também de, claro, acesso à saúde mais diretamente, mas o outro lado também, o que a falta de acesso aos direitos humanos causou nessa pandemia. Então, por um lado, por exemplo, a falta do acesso à água. No Brasil, a gente sabe, a gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água de qualidade. Se considerarmos, então, intermitência, ou seja, aquela água que hoje tem, amanhã não tem, né? A gente está falando de 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira, no momento no qual deveríamos lavar as mãos a cada 2 horas, né? Fora isso também, a gente sabe que quando a gente vai para a questão da igualdade como direito, a gente sabe como isso também, essa falta de igualdade tem levado a um maior impacto de populações, por exemplo, quando a gente fala de pessoas negros e negras que estão sendo afetados mais pesadamente pela pandemia por conta da falta de acesso a direitos, né? Então, como eu falei da água, como eu falei da questão, como diria também com relação à questão de moradia digna, né? Então, boa parte da população brasileira vive em casas que nem janelas tem. Então, imagina onde a gente precisa ter uma circulação de ar, por exemplo. E, sem dúvida nenhuma, a questão também como essa pandemia está afetando de maneira desigual não só a questão racial, não só a questão de renda, mas questão de gênero também. Então, nesse momento que a gente sabe que, enfim, infelizmente, escolas, creches têm que ficar fechadas e a gente sabe que quem mais carrega o piano dentro de casa é a mulher. Fora isso, os setores mais afetados na economia são aqueles setores majoritariamente compostos por mulheres. Então, as mulheres têm sido afetadas desigualmente, sem dúvida nenhuma, pela pandemia também. E o que eu queria deixar aqui de reflexão, e já vou finalizando, né? Porque mais do que nunca, mais do que olhar para trás, tudo que já aconteceu ao longo desses, então, 72 anos de Declaração de Direitos Humanos, né? Eu acho que a gente tem que olhar para frente e buscar, então, uma outra via. Nós temos que mudar a via, né? E a hora de mudarmos a via é justamente o título do livro do Edgar Morin sobre a pandemia, né? Edgar Morin, nos altos dos seus 99 anos e meio, publicou um livro sobre a pandemia chamado É Hora de Mudarmos de Via. Eu vou até ler aqui um trechinho para a gente partir com uma positividade para esse novo momento, que ele diz aqui, finalizando o livro, né? Sei que, na aventura do cosmos, a humanidade é, de maneira nova, sujeito e objeto da relação inextricável entre, de um lado, o que nos une, Eros, e de outro, o que opõe, Pólenos, e o que destrói, Thanatos. O partido de Eros é inseto, pois pode cegar e demanda inteligência. Mais inteligência, assim como amor, mais amor. A aventura é mais do que nunca inseta, mais que nunca aterrorizante, mais que nunca exaltante. Estamos sendo carregados nessa aventura e devemos nos alistar no partido de Eros. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é com relação ao DS-17. Se a gente pudesse traduzir em Agenda 2030, o que a gente precisa é se unir e a gente, com união, a gente mostra que a gente conseguiu, por exemplo, fabricar, trazer uma vacina em 1 ano, sendo que demora 10 anos, 5 anos, então a gente pode superar qualquer questões, a gente pode superar, sem dúvida nenhuma, a falta de acesso aos direitos humanos. E nisso a gente tem que estar junto. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada por essa inspiração. Eu queria agora passar a fala para a Ju Ramalho, a nossa grande líder da plataforma pelos direitos humanos, sócia do escritório Matos Filho. Ju, com você. Não sou tão grande líder assim, né? Mas obrigada, Gabi. A gente tenta aqui, né, mobilizar as empresas
nesse momento tão difícil. Agradeço muito a presença de todos aqui, agradeço muito aos palestrantes, agradeço ao Carlos por essas palavras tão inspiradoras. Hoje é realmente um dia muito relevante, é a celebração do aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, documento que é o nosso guia na proteção e respeito aos direitos humanos. Como o Carlos falou, esse foi um ano, tem sido, né? Não foi, ainda tem sido. Um ano muito desafiador. A gente teve um aumento da precarização das relações de trabalho, do desemprego, da desigualdade, da pobreza, da violência doméstica, enormes prejuízos para a saúde, mas a gente também teve exemplos muito maravilhosos vindo das empresas, vindo da sociedade civil em geral, demonstrando que, de fato, com parceria e cooperação, a gente pode pensar de um jeito diferente e superar esses nossos desafios, né? Aqui mesmo no Pacto, a gente mobilizou muitas empresas para apoio nesse momento tão crítico, tem a plataforma que fala do Pacto Global contra a Covid. Então, acho que, apesar dos nossos desafios, a gente tem que sim celebrar, né? Eu sou aquela, a Gabi sabe, eu vejo o copo meio cheio, né? A gente tem as dificuldades, mas vamos para frente que as coisas... a gente tem muito que celebrar, né? Pensando em tudo que a gente já evoluiu desde a declaração, acho que hoje é um dia realmente importante. Com relação à nossa plataforma, queria convidar todas as empresas que estão aqui nesse evento hoje, que ainda não participam da nossa plataforma de direitos humanos, para participar do nosso grupo. O objetivo é divulgar e promover o respeito aos direitos humanos pelas empresas. A gente troca muito nesse grupo. Eu acho que, desde que eu comecei a participar do Pacto Global, já fazem uns aninhos, até hoje, eu fico muito feliz de ver a evolução do tema, a evolução do nosso grupo, né? Dentro do nosso grupo, a gente tem subgrupos. Um deles é o de capacitação, liderado pelo host desse evento, um incansável batalhador pelos direitos humanos, que é o Salomão, da empresa TOTUS. Um agradecimento muito especial para esse subgrupo e especial também para o Salomão. Eu acho que o Salomão vai falar agora, mas a Gabi queria que eu falasse da agenda antes. A agenda está projetada, Gabi? Para eu contar para vocês como vai ser nosso dia. Então, começou o Carlos e eu falando as boas-vindas, em seguida a gente vai ter a Julie, que vai falar, que é a Head de Direitos Humanos do Pacto Global, vai falar sobre direitos humanos de ODS no contexto da pandemia, que é algo que a gente acabou de endereçar nas boas-vindas. O Salomão vai fazer essa moderação. Em seguida, a gente vai ter um painel muito interessante com a Flávia Scabin, essa também uma super líder no tema de direitos humanos, diretora da FGV, o Marcelo Vitoriano, que trabalha numa empresa muito especial, que é a Special Sterne, depois ele vai contar para vocês o que eles fazem, e é realmente uma empresa muito querida. Depois a Adriana Duarte vai falar um pouco sobre a experiência da CEMIG. Em seguida, a gente vai falar da chamada de casos que a gente vai ter, a gente conta para vocês na hora que for esse momento, com a Ângela e a Nathalie, e o encerramento. Então, essa é a agenda do dia. E sem maiores delongas, eu queria passar a palavra para o Salomão para começar o nosso evento. Muito obrigada, gente. Obrigado, Juliana. Obrigado, Gabi, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindos a todos. Bom, eu sou Salomão Cria Lima, lidero a Agenda Global de Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social na TOTUS, como a Juliana colocou. E meu pronome de gênero é ele, dele. Eu estou liderando o subgrupo de capacitação em direitos humanos, né? E a gente vê cada vez mais a importância de discutir, de divulgar, de disseminar boas práticas em direitos humanos nas empresas, entendendo o papel que as empresas têm nesse contexto a nível global, ao mesmo tempo de capacitar empresas que entendam a importância e queiram implementar boas práticas dentro de seus espaços corporativos e organizacionais. Então, o objetivo nosso hoje aqui, a gente, como a Juliana colocou, vamos ter uma agenda muito rica, justo para podermos pensar o que a gente pode fazer, e eu com isso, e nossa empresa com isso, né? Como que a gente pode aderir a essa agenda e como podemos, de fato, realizar ações que possam mitigar violações de direitos humanos no âmbito empresarial, ao mesmo tempo promover essa agenda que é tão importante
para a humanidade, né? E para o nosso desenvolvimento sustentável, social e humano. Então, bom, sem muitas delongas, né, nós temos uma convidada muito especial que está aqui conosco hoje, já queremos mais uma vez agradecer. A Julie Cofford, ela é Head de Direitos Humanos no Pacto Global da ONU, fica localizada em Nova York, e tem uma extensa experiência em diplomacia, negociações entre as Nações Unidas com relações a direitos humanos, como equidade de gênero, empoderamento de mulheres e crianças, direitos de pessoas indígenas e prevenção da tortura. E, bom, com esse currículo imenso, a gente tem um currículo de 2 páginas da Julie, e por isso eu estou aqui resumindo um pouco de tamanha experiência que ela traz, e a gente quer aqui ouvir um pouco da visão de Julie com relação a como a Agenda Global 2030 está se desenvolvendo nesse contexto. Hoje a gente está no Dia de Direitos Humanos, e, lógico, como foi falado aqui antes, de que forma a pandemia tem afetado o desenvolvimento dessa agenda, considerando o papel das empresas nesse cenário. Julie Cofford, it's so great to have you with us. Thank you for joining us. We hope to have a great conversation over here. So thank you, and with you the microphone, please. Thank you so much for that very generous introduction. And hello, everyone. Greetings from New York. My name is Julie Garfield Cofford. I am, as have been mentioned, the head of human rights at UN Global Compact. Thank you so much to Global Compact Network Brazil and to TOTUS for organizing the event. I'm honored to be here with you and with the audience and the UN Global Compact signatories to discuss business and human rights, the 2030 agenda, in the context of COVID-19. So a good place to start, I think, is by acknowledging that this pandemic is much more than a health crisis. It is also a human crisis, an economic crisis, and it's a social crisis with huge impacts on the labor market. Millions of companies worldwide are in danger of being forced out of business with grave impacts on employment. The most recent ILO estimates point to a 17% loss of working hours globally for the second quarter of 2020, which is equivalent of 495 million full-time jobs. So the COVID-19 pandemic has caused economic recession across the world, including in Latin America and in the Caribbean, of unprecedented magnitude and duration. And the latest projections by the International Monetary Fund, for example, estimates a contraction of 9.4% in regional GDP in 2020, with drops of 9.1% in Brazil. The September update, on the other hand, from the Organization on Economic Cooperation and Development for the G20 countries, further sharpens the picture for a neighboring country of Argentina, for example, with a projected drop of 11.2%, while suggesting a somewhat less pessimistic outlook for Brazil with projections of 6.5%, excuse me. So because of the interconnectedness of the global economy, the crisis has created an unprecedented and severe global disruption felt far beyond any one country, though. Every link in the global supply chain has been disrupted, yet the harmful effects of this pandemic will not be distributed equally. It will be most damaging in the poorest countries and in the poorest neighborhoods, and for those who are already in disadvantaged or vulnerable situations. So we do expect work and poverty to increase because of the pandemic, especially in countries with high levels of informality or weak social protection systems. We also expect child labor and forced labor to increase for the first time in years. And we expect increased labor rights violations with heightening risks for those already exploited.
The COVID-19 crisis has really uncovered a huge decent work deficit that still prevails in 2020. In particular, the vulnerability of millions of working people and the lack of social protection coverage. At the same time, many small businesses are operating in precarious situations while continuously trying to prioritize the health and safety of employees, ensuring business continuity or even business survival. While all of this is happening around us or to us, we are repeatedly being told that we must not lose sight of the need to implement the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. But how are we supposed to focus on some lofty UN goals when we are figuratively and sometimes even literally fighting for our immediate survival? Well, we keep the agenda front and center because it remains the most comprehensive, consensus-based global roadmap for tackling economic, employment, and social impacts of a situation like the one we are currently in. It's a roadmap that puts us on track to achieve resilient and sustainable development that leaves no one behind. So now more than ever, businesses can and should play a central role in societal transformation. Business as usual is no longer an option, is what we hear again and again. And there are significant challenges that define our world today, from declining trust and growing inequalities, to fragile trade networks and broken supply chains, to weakening international cooperation and social cohesion. And each of these challenges presents an immense opportunity for business to reinvent. The role of business should continue transforming in contributing to the global sustainable development agenda. Principles and profit should go hand in hand. And if making it through this pandemic and setting a steady course towards the achievement of the SDGs is the quote unquote what, then respecting and supporting human rights is the quote unquote how. Human rights are front and center to our mission at the UN Global Compact, both in our 10 principles and in the 2030 agenda. So in the 10 principles, the emphasis on human rights is explicit. The first 6 of our principles are indeed on human rights. And the 2030 agenda and its 17 goals is in its entirety built on human rights. And this is a very important point. The 17 goals have a total of 169 targets, of which 92% are tied to human rights and labor standards. So this means that the best way to contribute towards a sustainable future, including the post-COVID-19 era, is to take action on human rights. And since the international normative framework is already in place in the form of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which will be celebrating its 10th anniversary in June of 2021, we all just have to get started. You have to put in place an ongoing human rights due diligence process to identify, prevent, mitigate, and account for adverse human rights impacts. A responsibility which extends across a company's value chains and business relationships, including your suppliers. So this responsibility to respect human rights exists even in times of economic hardship, a public health crisis, and regardless of whether or how governments are meeting their own obligations. The human rights due diligence framework set out in the UN Guiding Principles should be used to guide businesses through the challenges of addressing human rights risks arising from measures taken in response to the COVID-19 crisis. In these times of absolute uncertainty, human rights due diligence is key to allow for adequate preventive measures to address new human rights risks generated by the pandemic and to shape a relevant response, both individually and in collaboration with other stakeholders.
Where there has been harm to people from measures taken in response to COVID-19, those who have been impacted should have access to effective remedy through legitimate processes. In short, the responses to the pandemic and the economic impact must not result in lower standards or even be used as a pretext by governments and business actors to circumvent international human rights commitments, as the UN Working Group on Business and Human Rights puts it. So what would this look like in practice? As a business, you should, for example, be prepared to address potential stigma and discrimination in the workplace. COVID-19 is generating a wave of stigma, discrimination, racism, and xenophobia against certain national and ethnic groups. And businesses can push back against this trend, including by supporting the dissemination of accurate, clear, and evidence-based information and awareness-raising campaigns as the most effective tools against discrimination and xenophobia, which feed on misinformation and fear. You should integrate human rights expertise in your crisis management teams to be able to identify and address risks to people that may otherwise be overlooked. Also, you should pay attention to those most vulnerable, including persons with disabilities who may be prevented from working from home due to the absence of equipment and support which are available in the workplace, and may face increased risks of losing their job and income due to these factors, as well as LGBTI people, some of which may work in the informal sector and lack access to paid sick leave, unemployment compensation, and coverage. I would also encourage you to promote a strong culture of ethics and integrity to build trust with consumers, employees, investors, suppliers, and other stakeholders by communicating and applying policies in a consistent, inclusive, and transparent manner. And as a last example, make use of open and transparent multi-stakeholder dialogue and processes to ensure legitimacy and effectiveness of the practical guidance and initiatives needed to address risks in specific contexts and industries, and meaningful consultation with potentially affected groups and other relevant stakeholders. So this, of course, is by all means a non-exhaustive list, and I encourage all of you to visit our COVID-19 dedicated website, which contains additional resources and suggested action points. Unfortunately, most companies have not yet moved beyond the policy commitment stage and respecting and supporting human rights. The actions are indeed lacking. There is a vast gap between business aspiration and business action on human rights. But corporate responsibility to respect human rights, including fundamental rights at work and in the marketplace, is not an afterthought. It is not charity. It is the foundation for successful, sustainable, responsible business. The UN Global Compact recently voiced our support for all efforts to develop legislation on mandatory human rights due diligence. Because we know what we have to do, it is time to do it. So as we navigate this new normal, let us unite business for greater diligence, accountability, and real progress in the decade to come. In summing up the particular points made in connection with the global pandemic, let me just say that the health of every person is truly linked to the health of the most marginalized members of the community. And as such, responses to this pandemic and the recovery must encompass those whom society otherwise often neglects or relegates to a lesser status. And let's also be absolutely clear, the COVID-19 pandemic is not the only crisis we face, nor will it be the last. From increasing activism on climate change to a widespread outcry for racial and social justice through the global movement for Black lives, the public is pushing for progress. And smart businesses know that they too must respond to these challenges. And I'll just end with a quote as well, like Carlo did.
The American historian Howard Zinn famously said, "You can't be neutral on a moving train." And make no mistake, where businesses and human rights are concerned, the fast track is the best place to be. So with that, I'll end my intervention. I look very much forward to our continued engagement, and thank you again so very, very much. Thank you so much for your highlights. Definitely so impressive to listen to many suggestions you've made in terms of how practically can companies address this issue. I have a first question for you. In Brazil, this agenda is for many people connected to political issues. And sometimes it's a little bit hard to address this issue or this, this theme inside the company, because leaders in general don't understand the main responsibility and importance that this agenda has to the company's development. So my question here is, what are suggestions? Imagine a company, someone, this is an open event, so there are still here companies that haven't yet addressed this agenda internally. So what are suggestions you could give to professionals that think and understand the importance, but still don't have the high leadership approval to implement this agenda in the company? That's a really excellent question. And it is part of closing that gap between the aspirations and the actions, and for some to even get to the aspirations in the first place. And I understand that human rights are political. That is that is indeed the case in the United Nations. When negotiating human rights, it is the most tense and emotionally written negotiations. It is value-based to a large extent, and it's difficult for people to get their head around. I always like to start by saying that is the right thing to do. So let's not lose track of that. But in addition to that, there is a great business case attached to action on human rights. We have a number of different studies that's come out recently that put sustainable companies ahead those who have not yet made these considerations. In turn, there is a growing awareness around these issues among investors. Investors are watching. There's a much more easy access in some regions, at least now, to cash for companies who are taking steps on this. Consumers are watching, but also employees are watching. There's an increased, I think, competition to get the young and bright people on board, and young and bright people are very much aware of what companies stand for. They want to work for someone who fits their purpose in life. I heard recently someone saying that when you ask students at some of these Ivy League universities just a few years back what they wanted to be, they wanted to perhaps be a Wall Street banker or something like that. But now they say, first, I want to change the world. And they want to change the world perhaps by being a Wall Street banker. But there's a shift there that I think is very, very important. And then the last thing I wanted to point to is that legislation is coming. So I'm based in New York now. It's a different context than the European context where I'm originally from. I originate from Denmark. And in Europe, there's a booming conversation right now about mandatory human rights due diligence. I mentioned that UN Global Compact just came out and supported mandatory human rights due diligence. And the EU has announced this legislation to be forthcoming, not just for human rights, but also for the environment in 2021. And that will encompass not just European-based companies, but their entire supply chains. So it will have an effect on countries across the world. So the movement, I think, is very, very clear. You can get on the front of this and start making these changes. Make sure that your employee pool is happy. A happy person is a more productive person. It comes down to some very basic points like that, I think. And then get on the forefront and be prepared for what the future is most definitely bringing. This is amazing.
Thank you so much, Julie. Juliana has asked a question here that is totally connected to what you've just said, but I'd love to tell, and if you have additional comments. The incorporation of FCG criteria is an increasing demand from investors, as you said. How can we connect the human rights agenda with ESG? And Elaine and Flavio are both asking some related questions regarding COVID-19 and what are your perspectives for the next year, for the following year, with the possibility of vaccines, and how are the perspectives to continue the actions related to maintaining human rights in the world post-pandemic? Sure. So the connection between human rights and ESG first. So ESG does of course stand for environmental, social, and governance issues in investment terms. So human rights is covered in the social pillar, but it has famously, and I think alongside the G, been very under prioritized. There's been a huge emphasis on the environmental part of ESG for some time, understandably so, because it's a huge task that must be tackled that is very much connected to everybody's human rights as well. But I do think that there are certain trends that you could look towards that will have you believe and understand that there will be increased emphasis on this. So I mentioned some of it already, the legislation at EU level. There's in addition to the mandatory human rights due diligence, there's also an update on the non-financial directive on human rights and environmental issues. So that as well is coming. Some of the very large reporting frameworks as well have increasingly incorporated human rights considerations. So the Global Reporting Initiative, for example, which some of you might be familiar with, has undertaken a 3-year-long process to make sure that human rights is incorporated across the universal standards. And that's the set of questions that every single company reporting against the GRI standards must report on before moving on to other sectorial issues or topical issues. So that's one trend. There's another trend in the World Benchmarking Alliance of benchmarking companies, and it started out with a smaller initiative in the corporate human rights benchmarking that we're looking at 200 companies. That is to be expanded to 2,000 of the world's most influential companies in terms of impact on the SDGs. And I've seen companies pay increasing attention to these types of benchmarks because it's not fun to be listed at the bottom of the benchmark. You want to come out at top. And I've also seen companies who have come out at top be very proud of this, have communicated around the fact that they have come out on top, and they are proud to say so, and they want to be trailblazers. So I think that's what I'll say on the connection there. And for the year to come, on COVID, I'm almost, compelled to say, who knows? Because 2020 has just been a year full of unpredictable things. Everybody is just so taken aback by the continuing news stream about the horrific consequences that this is having on people's lives and on people's businesses. So of course, a vaccine is imminent. We saw just this week that the UK started their vaccines, and it is to come, I think in other countries very, very soon. So that's very encouraging. I've heard other big organizations say that on the top of their list is not only that everybody has access to the vaccine, but also that everybody feels safe taking the vaccine. And there's, I think great political views attached to this. Certain communities are not trusting of vaccines for very good reason, because there has been historically been, what is the right term in English? Experiments on certain
populations. And so there's a tension around that. And then there's a very, political point of view around whether or not COVID is even real. So in order for the vaccine to be effective, we need to make sure that everybody has access to it, that everybody feels safe taking it, and that, the safety of you and me, your neighbor, your child, your grandparents comes before any type of political considerations. And then we will have to pick up the pieces of doing business. And, I've made some of the points in my intervention about how supply chains needs to be more sustainable. I think this has proven to everybody that weak supply chains is a significant risk to your business. You have to put human rights first throughout your supply chains and make sure that they're strong, that your supply chains are resilient, and that's the way that we can build back better, as the Secretary General says. Awesome. Thank you, Julie. This is a very important thing. We are receiving regarding post-COVID and human rights, and how including mental health issues, that people, all of us, we are facing, and how this impacts social and the establishment of human rights agenda worldwide. But unfortunately, time's up. Our time is given, but I'd love to thank you so much for your presence, for your collaboration, for your remarkable thoughts, and thank you so much. Thank you for your job, as well as Global Compact's job and work worldwide. It's so important to have such an organization doing great things for the world. This is the world we live in, and this is the world we work for. So there are many other questions here coming, but unfortunately I can send you later. Well, thank you so much again. Thank you so much. And please do put me in connection with anybody who wants to continue the conversation, and happy International Human Rights Day to everybody. Thank you again, Julie Kofod, and have a nice day, and happy Human Rights Day for you and for us all. Thank you. Muito bem, gente. Que delícia, né? A gente poderia ficar aqui a manhã inteira ouvindo Julie e ouvindo as perguntas. Realmente estou muito feliz aqui com o nosso engajamento nesse diálogo, nesse debate. E agora a gente tem uma visão de pessoas incríveis que atuam para a implementação da Agenda de Direitos Humanos no âmbito empresarial aqui no Brasil. É muito bom a gente ter essa visão global e a perspectiva, né, a nível global do tema para os próximos anos. E agora a gente vai ter a rica oportunidade de conversar com, de novo, profissionais incríveis que atuam aqui no Brasil com a implementação dessa agenda. Então, sem mais delongas, porque eu me empolgo falando não só desse tema, mas desses profissionais, que são pessoas que eu admiro e que me inspiram também, eu quero passar a palavra para a nossa querida Flávia Scabin, que é diretora do Centro de Estudos de Direitos Humanos Empresariais da FGV, uma organização em qual eu já trabalhei, tenho muita estima e a gente sabe do trabalho incrível que é feito lá. Então, Flávia, não, né? O painel é seu, você é a nossa grande moderadora e vou deixar a apresentação dos colegas aí para você. Muito obrigado. De novo, vai ser uma experiência. Continuamos aqui ouvindo e aprendendo muito sobre o tema. Flávia. Muito obrigada, Salomão. Agradeço também as falas inspiradoras que vieram antes de mim e tantas sugestões que vieram, né, na fala da Julie. E em nome do Pacto Global, agradeço a todos que estão participando conosco esta manhã. Eu começo agora a trabalhar com a segunda mesa, né, que vai tratar sobre como as empresas devem contribuir para a agenda de direitos humanos, né? Acho que já foi dito aqui, já estamos seguindo para quase 10 anos da aprovação dos princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, né, e a principal contribuição dos princípios orientadores foi tentar ressignificar o que significa
para as empresas trabalhar com direitos humanos, e elas têm muito a ver com isso, né? Se a gente se propôs a responder isso, tanto porque elas precisam incorporar, né, processos, premissas e fluxos e políticas para não realizar nenhum dano, né, em relação aos seus negócios, como também ela pode agir proativamente e trazer aí a promoção do respeito aos direitos humanos. Para isso, inclusive, os princípios vêm adotando uma série, ou vêm sugerindo uma série de instrumentos e processos. Já se falou aqui da due diligence nos direitos humanos, né, que é a principal ferramenta que está ali estabelecida e que vai ajudar a empresa não só a avaliar quais são, considerando as suas atividades e os territórios em que ela opera, os riscos, impactos do negócio, como também um conjunto de processos que podem ser adotados internamente, considerando os impactos tanto nos colaboradores, como na cadeia, como no entorno, para que se possa prevenir, né, saber desses impactos, prevenir, monitorar e prestar contas sobre o que é feito, né? Então, a gente tem uma série de desafios aí pela frente. As empresas vêm se mobilizando, mas aí, como já apareceu na fala da Julie, ainda há um longo caminho para que as políticas e promessas sejam colocadas na prática. A gente tem acesso a uma pesquisa que foi feita pela Robeco-San em 2018, que mostra que de 575 empresas que operam hoje na Bolsa de Nova York, grande parte delas adotam uma política de direitos humanos, chega a quase 80%, mas quando se questiona se elas fazem ou não a due diligence, esse número varia bastante, para 37%. No caso do Brasil, a gente teve uma oportunidade de fazer uma pesquisa que vai ser publicada no ano que vem, o Pacto Global é nosso parceiro nessa pesquisa, de que 50 maiores empresas atuando no Brasil, considerando o que elas contam nos seus relatórios de sustentabilidade, chega a 50% delas falam em política de direitos humanos e nem 10% fazem a due diligence. Então, há muito espaço para a gente crescer, para a gente avançar nessa agenda, e esse evento trata disso, né? E agora, a melhor forma de fazer isso e de entender melhor quais são os desafios e as oportunidades é ouvir de quem está no dia a dia, trabalhando com empresas ou trabalhando dentro das empresas, quais são as práticas que vêm sendo colocadas a cabo. E, para isso, nós vamos contar hoje com a participação da Adriana e do Marcelo para apresentar o que a CEMIG vem fazendo e o que a Specialisterne vem fazendo. Então, para começar o debate, eu gostaria de começar com a Adriana. A Adriana, ela é coordenadora do Grupo de Diversidade Empresarial da CEMIG, ela representou a CEMIG no Comitê Interestadual para a Igualdade de Gênero da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, e foi responsável, entre outras coisas, pelo Programa de Proequidade de Gênero e Raça na CEMIG, entre 2016 e 2018. Então, a Adriana tem muita coisa aqui para dividir com a gente hoje. E para começar esse debate... Desculpa te cortar, é que a Adriana acabou de me escrever, falou que a luz dela acabou e que ela vai conectar pelo celular. Então, acho que a gente poderia mudar um pouquinho isso. Sem problemas, eu também ia dizer sobre como vai funcionar, mas eu primeiro, então, vou apresentar o Marcelo, da Specialisterne, e depois eu volto para falar das regras para o debate. Obrigada, Gabi. Vamos trocar. Tudo bem, Marcelo? Eu não estava preparado psicologicamente, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, então eu vou apresentar o Marcelo, e a gente aí fala um pouco das regras para o debate, né? O Marcelo Vitoriano, ele é diretor-geral da Specialisterne Brasil, é uma organização social de origem dinamarquesa, que está presente hoje em mais de 21 países e que atua na formação e inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Então, em relação ao Marcelo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas primeiro eu vou colocar quais são as regras aqui do debate, ok? Então, primeiro, a ideia é que cada um de vocês, a Marcelo e a Adriana... Eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar essas coisas aqui. 15 minutos para fazer suas apresentações a partir de uma provocação de perguntas que eu vou colocar logo em seguida, e a gente, após essa primeira sessão de debates, volta para considerações finais com 5 minutos. Então, eu gostaria de pedir que vocês tentassem cumprir o prazo para a gente poder contar com toda a agenda que tem ainda na parte da manhã para o evento. Então, eu passo a você, Marcelo. Eu
gostaria de começar perguntando, né, como organizações como a Specialisterne, que vem trabalhando já há muitos anos junto às empresas e que estão focadas no impacto e na questão da diversidade, ela pode contribuir com a promoção de respeito aos direitos humanos. E, além disso, quais são, na sua visão, os principais desafios e oportunidades da agenda de inclusão, né, quando se trata de colocá-la em prática no âmbito de uma empresa? Então, Marcelo, obrigada. Vou passar a palavra para você. Obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui com você, com todo o time. Só cortou a questão dos 15 minutos, cada fala nossa, cada resposta. Quantos minutos, Flávia? 5? Você tem 15 minutos agora, ok, seguida perfeito. de 15 minutos da Adriana, e em seguida a gente tem um retorno para considerações finais. Tudo bem? Perfeito. Tá excelente, tá excelente. Bom, falando rapidamente da Specialisterne, para a gente entrar nesse tema, como esse trabalho está vinculado com as questões de direitos humanos, a Specialisterne nasceu por conta de um problema social, que é a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com autismo, né? Então, para essa população, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso ao trabalho, né? E mesmo pessoas que têm uma boa formação, um excelente currículo, elas não conseguiam e não conseguem sozinhas entrar no mercado de trabalho. A gente fala de um desemprego nas pessoas neurodiversas e com autismo de mais de 80% dessa população. Então, nós nascemos dessa necessidade e, como você disse, nascemos na Dinamarca e temos processos para levar esse tema para dentro das empresas. E levar esse tema a partir de uma premissa que as empresas, ao não contratar pessoas com diferentes características e também pessoas neurodiversas e com autismo, elas estão desperdiçando talentos, né? E hoje, como a Julie disse, né, hoje a retenção de talentos dentro das nossas empresas é algo extremamente importante. Quando nós apresentamos os nossos projetos, nós somos uma empresa, um negócio de impacto social, que tem por objetivo dar oportunidades para essa população que hoje não tem. E quando nós começamos projetos dentro das empresas para levar esse tema, obviamente a gente dialoga muito com as áreas de diversidade e inclusão, né? Porque é a partir dessas áreas que a gente consegue aí abordar as empresas e iniciar projetos, né? E na medida que a gente começa um projeto de inclusão, um projeto para formar as pessoas também com relação ao tema, né, ao tema diversidade e neurodiversidade que nós chamamos, nós começamos a trazer para a empresa a questão também de direitos humanos, né? Porque quando a gente fala de talentos e quando a gente fala de ter um ambiente mais humanizado, a gente começa a dialogar com as empresas com relação às questões de direitos humanos, as questões de sustentabilidade e a questão também de integridade. O que a gente vem percebido, né, hoje, nesses 5 anos de inclusão que nós trabalhamos aqui no Brasil, nós já capacitamos 170 pessoas, incluindo 120 pessoas com autismo no mercado de trabalho, em grandes empresas e empresas como as que estão aqui, né, que fazem parte desse GT, empresas como Itaú, Braskem, empresas que têm aí já uma cultura de diversidade. E o feedback que a gente tem, Flávia, é que projetos como esse nosso de valorização dessa população tem contribuído com uma cultura mais humanizada e começa a conversar com as questões de direitos humanos. Aí eu vou um pouquinho para além também das questões, quando a gente fala de pessoas com autismo, também a gente pode se remeter à questão da inclusão profissional de pessoas com deficiência, né? E isso é muito importante falar. E quando a gente fala de fazer uma inclusão com qualidade de pessoas com deficiência, né, a gente fala de cuidados que a gente precisa ter para essa inclusão. Então, a gente precisa olhar quais os apoios necessários para uma inclusão de qualidade dessas pessoas, como que a gente olha para as questões de acessibilidade, a gente vai preparar o público interno para receber essas pessoas. Todas essas etapas, elas já começam a dialogar também com mitigar riscos.
né? Porque eu estou preparando o meu ambiente adequadamente para receber um profissional com diferentes características, e isso faz com que eu tenha uma inclusão com qualidade, uma inclusão que faz com que as pessoas se sintam bem, né? E aí não dá para a gente falar de um ambiente mais humanizado, não dá para a gente falar de um ambiente de valorização da diversidade sem a gente falar de retenção de talentos, né? Nós trabalhamos com uma população, geralmente, que nunca tiveram oportunidade de mercado de trabalho, uma população que tem já um currículo adequado, mas não conseguem passar em processos seletivos em função das suas dificuldades de comunicação e interação. Mas essas pessoas, quando apoiadas e quando têm essa oportunidade, a gente tem aí uma taxa de retenção desses profissionais, depois de um ano de trabalho, de mais de 93% de retenção desse profissional. E isso, para quem trabalha com recursos humanos, é ouro, né? Porque você está trazendo um público diverso para dentro da sua companhia, mas você está trazendo um público que performa, um público que pode impactar significativamente aí as nossas organizações. E então a gente fala de talento. Eu não consigo conceber uma agenda de direitos humanos sem a gente falar de estratégia, sem a gente falar de talento, né? A Julie comentou que as grandes empresas já começam a olhar para esse tema, mas esse tema ele precisa ser discutido dentro dos nossos conselhos, os conselhos das empresas, né? E os profissionais, na minha opinião, os profissionais que atuam dentro das nossas empresas com esse tema, eles precisam estar mais empoderados também para poder trazer para o CEO, trazer para o conselho de como é importante você olhar para esse tema e quão importante, Flávia, você ter um processo de devida diligência, porque isso é estratégico para o negócio. Obviamente, nós somos aqui todos evangelizados com relação ao tema de direitos humanos, nós fazemos porque nós entendemos que é a coisa certa a fazer. Mas pensando de uma forma estratégica e pensando de uma forma de negócio, o líder, o CEO, que não olha para esse tema, né, seguramente ele vai ficar para trás. A Julie já comentou que a gente tem pensado nas organizações que são mais rentáveis, que trazem mais resultados para os seus acionistas. Então, o processo de due diligence, da devida diligência, é essencial. E a gente, nessa discussão toda da neurodiversidade, de falar de pessoas que não tinham oportunidades e passam a ter e começam a impactar, a gente começa a conversar com as empresas. Olha, mas você podia ampliar seu horizonte, né? E vamos olhar também para a cadeia de fornecedores de vocês, né? Porque é tão importante quanto a gente olhar para os públicos minorizados, né? Então, eu não sei se já deu os 15 minutos, mas assim, eu queria dizer que a gente falou de talento, a gente falou de negócio e a gente falou da coisa certa a fazer. Então, nós da Especialistana aqui no Brasil, a gente tem muito orgulho de pertencer e ser signatário do Pacto Global e estar nesse GT e poder levar essa mensagem para as outras empresas. Obrigada, Marcelo. Não, você cumpriu seu tempo, obrigada por isso. Eu acho que você traz uma contribuição muito importante, né, que inclusive está colocada ali quando os princípios tratam da due diligence de direitos humanos, se fala tanto em trazer um apoio especializado como o trabalho em rede vem sendo associado às melhores práticas, e eu acho que a Especialistane vem trazendo essa contribuição de trabalhar em rede, né? Uma organização que entende do que ela está fazendo e pode agregar muito à empresa, entender também ao mesmo tempo os desafios da empresa e saber trabalhar junto. Então, é muito importante para a gente te ouvir. Então, obrigada pela sua fala. Bom, em seguida, eu gostaria então de passar a palavra para a Adriana. Adriana, agora você está conosco. Eu vou te apresentar de forma mais resumida novamente, né? Que a Adriana é coordenadora do Grupo de Diversidade Empresarial da CEMIG, mas ela também, nesse trabalho, está envolvida em trabalho com due diligence. Então, acho que é uma oportunidade de a gente avançar para ouvir de alguém que está colocando na prática como é que isso está sendo realizado e quais são os desafios e as oportunidades. Então, eu tenho aqui uma pergunta para você e duas subperguntas. A primeira, né, entender qual foi o maior desafio na realização da due diligence em direitos humanos na CEMIG, e dentro, né, desses desafios também mostrar
qual foi a oportunidade. Eu sei que vocês também envolveram nessa due diligence, o que é muito importante, a área de suprimentos, né? Porque a gente, quando fala em due diligence, a gente precisa olhar para os impactos dentro da empresa, na cadeia e no entorno, e a parte de suprimentos é uma parceira estratégica para a gente alcançar outros espaços, então queria te ouvir sobre esse ponto. E um terceiro é como é que se deu o envolvimento da alta direção, né? Porque o envolvimento da alta direção é peça-chave para a gente avançar em políticas concretas. Então, eu passo a você agora para 15 minutos de fala e agradeço a sua participação. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, num evento tão importante, né, numa causa que eu acredito tanto. Para responder essa pergunta muito interessante, eu gostaria de contar um pouquinho da CEMIG e um pouquinho de como que funciona o processo de due diligence na CEMIG. E também focando na cadeia de suprimentos, né, que é o nosso case aqui. Estou tentando aqui compartilhar. Gabi, você me dá autorização aqui para compartilhar a tela? Pode tentar de novo, por favor, Adriana? Sim. Estão vendo aí? Então, eu vou focar um pouquinho no due diligence em relação à cadeia de fornecedores da CEMIG. Só para quem não conhece a CEMIG, a nossa missão é prover soluções integradas de energia limpa e acessível à sociedade de maneira inovadora, sustentável e competitiva. A CEMIG é uma empresa grande, né? Atua na geração e transmissão, é o 6º maior grupo de geração de energia elétrica do país, 5,9 gigawatts de capacidade instalada, 53 usinas, 5.005 quilômetros de linhas de transmissão, 44 subestações. Em relação, 100% de energia limpa, né? É a primeira em distribuição de energia, de 557 mil quilômetros de linha de rede de distribuição, né, uma dimensão muito grande, 8,6 milhões de clientes e atua em 774 municípios. E é a primeira de market share no Mercado Livre. Então, aí a gente já vê que é uma dimensão muito grande e em relação à cadeia de fornecedores, ela tem uma atuação muito grande. No ano de 2020, por exemplo, a gente tinha 957 fornecedores ativos, com 2.500 contratos em vigor, movimentando um valor de 11,5, que representa quase 5% do PIB, né, de Minas Gerais, que é onde estamos localizados, nossa sede é em Minas Gerais. E aí a gente prioriza, né, em relação a direitos humanos de modo geral, né, os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, normas trabalhistas, né, OIT, e Pacto Global da ONU. E a gente tem dois documentos mais importantes que norteiam todas as relações das atividades da CEMIG, que é o compromisso com direitos humanos e a declaração de princípios éticos e de código de conduta profissional, que são, inclusive, o compromisso com direitos humanos é assinado pelo nosso presidente e é disseminado em toda a cadeia de valor, através de treinamentos anuais com reciclagem. E aí, entrando no due diligence, a CEMIG ela realiza due diligence desde 2017, né? E ela faz essa revisão anual, né, do due diligence, e esse due diligence ele engloba 100% das operações da empresa, cadeia de fornecedores, clientes e comunidade. Para começar, né, falando um pouquinho dos desafios, né, quando a gente iniciou o due diligence, e para as empresas também que estão iniciando esse processo, o grande desafio nosso era
escolher uma metodologia adequada que levasse em consideração todas as variáveis que a gente precisava para priorizar os riscos em relação a direitos humanos. Então, a gente precisava que a gente levasse em consideração os direitos em si, né? Os titulares de direito, porque eles são impactados de maneira diferenciada. A questão da probabilidade de ocorrer ou não, né, a violação do direito humano, severidade, a extensão, a duração, a remedialidade, o impacto. Então, primeiramente, quando a gente foi definir essa metodologia, a gente optou por utilizar uma metodologia de avaliação de impacto ambiental. A gente utilizou as mesmas premissas, que ela nos permitiu a fazer essa análise por etapa de todas as variáveis que são importantes nesse processo. Então, o primeiro passo era avaliar os direitos, aqui é uma parte da tabela, tá, gente? Isso daqui não resume o trabalho. Os direitos e qual que seria o impacto, né, à natureza em relação às atividades da CEMIG e a relevância. E aí a gente chegou numa priorização de direitos e a partir disso a gente fez uma segunda etapa, que era uma interação dos direitos selecionados com os titulares de direitos. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, empregados, direito à vida, né, era algo que a gente via um grande risco. Nós trabalhamos com energia, né, então é algo que a gente precisa estar sempre atento, né. E nessa segunda etapa, a gente levou em consideração a importância e a severidade dos riscos, né, a cobertura do impacto, a duração, a reversibilidade e se foi alvo ou não de processo administrativo judicial, que a gente considera que seria um ponto fraco da empresa, né, no histórico da empresa. E aí, a partir disso, a gente chegou numa matriz onde a gente tinha os públicos mais afetados e os temas que a gente considerava prioritários da gente trabalhar. Então, empregados, direito à vida, direito à não discriminação, fornecedores, direito à vida, direito a não ser sujeito a trabalho forçado, fornecedores também, direito a condições de trabalho dignas e justas, e direito à não discriminação, e comunidade do entorno, direito à vida. É importante falar que essa matriz, como o due diligence, ele é revisto anualmente, ela foi mudando ao longo do tempo, né? E acredito que o ano que vem teremos mais direitos aí incluídos, muito em função dessa questão do Covid, que já tem ações, né? A CEMIG atua proativamente, né, no sentido de minimizar esses riscos, né? Então, a partir dessa matriz, a gente definiu as ações de prevenção, de mitigação, monitoramento, reparação e remediação. E aí, pensando, né, na questão dos fornecedores, que a gente viu que a gente precisa de um olhar mais crítico em relação, né, a direitos humanos em relação aos fornecedores, a CEMIG iniciou um projeto, né, com parceria de várias áreas, né, no qual a gente fez várias ações, né? A gente reviu os requisitos para qualificação de fornecedores, né, para minimizar os riscos em relação ao trabalho infantil, trabalho análogo a escravo, discriminação, exploração sexual e trabalho inseguro. Incluiu novos requisitos de sustentabilidade no indicador que a gente monitora, né, constantemente os fornecedores e avalia, e esse indicador, inclusive, faz parte do programa, né, que a gente premia os melhores fornecedores da CEMIG. A gente treinou, né, auditores para realizar essas auditorias em relação a direitos humanos e iniciamos essas auditorias em setembro de 2020, após o treinamento. Nós temos 955 fornecedores ativos na CEMIG. E dentro do processo de fornecedores de suprimentos, 177 foram considerados fornecedores críticos e de risco de sustentabilidade. Então, a meta é auditar esses 177 fornecedores.
E a gente também iniciou a disponibilização de cartilhas juntamente com o plano de comunicação em relação a vários temas, né? Mudança climática, gestão eficiente de resíduos. Essas são todas que estão planejadas por enquanto. Manejo de vegetação e legislação ambiental, eficiência energética, diversidade e inclusão, prevenção de assédio sexual e moral e trabalho decente e crescimento econômico. No nosso site já está disponível a cartilha de assédio moral e sexual. As demais foram elaboradas, mas ainda não estão disponíveis no site. E a Flávia me perguntou dos maiores desafios, né? Eu falei um pouco da questão da metodologia inicial, né? A gente começar, né, é sempre o mais difícil. E a partir desse começo, a gente foi aprimorando essa metodologia, a gente não avaliava todas essas variáveis, a gente passou a analisar. Um outro desafio em relação à due diligence foi ouvir as partes interessadas nessa priorização dos direitos, né? Então, a gente já estava construindo um plano de sustentabilidade e foi levada em consideração toda a informação coletada, né, com as partes interessadas. A gente faz anualmente para o relatório de sustentabilidade, a gente faz uma pesquisa de materialidade, foi levado também em consideração. A liderança da CEMIG foi ouvida, né? O nosso jurídico, a gente pegou um histórico dos processos administrativos, né, e judiciais e também utilizou o canal de denúncia para definir o que seria prioridade, né? E, por último, um outro desafio é o envolvimento de toda a empresa, né, nas ações que foram geradas, né? E, inclusive, a parceria com a área de suprimentos. A Julie hoje falou algo que está muito ligado a essa questão do envolvimento da empresa, que ela falou que é preciso construir a ponte entre a aspiração e a ação. E, às vezes, precisamos criar a aspiração antes. Eu acho que tanto para conseguir a parceria das áreas da CEMIG, né, todas nesse envolvimento de ações, quanto para construir também a parceria com a alta liderança, que foi a segunda pergunta que a Flávia falou, a gente precisa mostrar a importância, né? Mostrar o quanto esse tema é crucial para as empresas, né? E isso a gente fez através de várias ações, né? A gente fez treinamento com a liderança em relação a direitos humanos, a gente fez um workshop com a liderança, a gente também faz treinamentos anuais em relação ao Código de Ética, que inclui o compromisso com direitos humanos, né? Então, todos os empregados fazem esse treinamento, eles não podem continuar trabalhando, inclusive a estação de trabalho deles não continua funcionando se eles não fizerem o treinamento. É o treinamento considerado prioritário na CEMIG. A gente também tem um indicador de remuneração variável que está ligado à sustentabilidade da empresa, então, para que todos os empregados, inclusive liderança, se sintam ativos nesse processo, responsáveis. A gente linkou a remuneração variável, que também é extensiva a todos os empregados, inclusive liderança, que é um indicador que chama eSustente, que leva em relação essas questões. E a gente também a gente responde constantemente a ratings de sustentabilidade, a gente está na Bolsa de Nova York, de Madrid e na Bovespa, e somos questionados constantemente em relação a esses temas. Então, nós, como área de sustentabilidade, também encaminhamos esses questionamentos, principalmente em relação, né, a suprimentos, a cadeia de fornecedores para a liderança, né, e eles estão cientes desses questionamentos, dessas demandas, para construir realmente, como a Julie falou, essa aspiração, né, conscientizar cada um nesse caminho
né, de defender os direitos humanos, né, de também, inclusive, ser disseminador de boas práticas também, né, na sociedade. Como a gente tem uma capilaridade muito grande, né, com a nossa cadeia de fornecimento, o quão importante é esse papel da CEMIG, e principalmente nessas áreas que são foco do nosso due diligence, né, que uma delas é a área de suprimentos, e com certeza a responsabilização da alta liderança nisso tudo para que isso realmente aconteça. Então, é isso. Flávia, consegui responder? Sim, Adriana, muito obrigada. Acho que você trouxe pontos adicionais, né, o que o Marcelo já vinha apresentado, que eu acho que são bem importantes, né, para a gente trabalhar. Acho que se a gente pensa, né, nos dados que você trouxe aqui no início da sua fala, a capacidade de influência de uma empresa como a CEMIG e de tantas outras que estão aqui participando hoje é enorme, né? Então, assim, acho que dado isso, a gente tem uma missão não só de não causar nenhum danos, né, que é o compromisso principal que se quer realizar quando se adota os princípios orientadores, mas também de dar o exemplo e envolver outros atores, não só via cadeia de suprimento, mas talvez outros parceiros também locais, né? Então, eu acho que a CEMIG, com essa enorme capacidade de influência, trazer a due diligence como uma das políticas, envolver outros atores, é algo que é muito importante. E, claro, não é feito sem desafios, mas a gente precisa começar. Eu acho que as falas de hoje foram nesse sentido, né? A gente precisa avançar, precisa superar essa pandemia, mas a gente precisa começar a fazer e não só ter boas políticas. A gente já aprendeu a fazer boas políticas, direitos humanos, mas a gente precisa também colocar a mão na massa, né? E aí é importante. Outro ponto que você trouxe é a questão da severidade, né, que é um tema muito importante para os direitos humanos. E novos indicadores. Eu acho que você falou de trabalhar a questão, né, numa perspectiva do que se faz em avaliação de direitos do meio ambiente, de forma geral, mas eu acho que aqui a gente está falando de algo um pouco mais específico. Então, quando você traz a irreversibilidade, a severidade dos casos, a gravidade deles, eu acho que a gente tem aí um adicional ao que se faz do ponto de vista do meio ambiente. Então, a gente precisa, de fato, levar isso a sério e considerar o risco para os direitos humanos como a medida de priorização, claro, considerando também o risco para o negócio, mas o risco para os direitos humanos tem que ser colocado na frente. Então, agradeço a sua fala por isso. Bom, como eu tinha comentado, eu vou repetir porque a Adriana caiu nesse meio do caminho. Vocês têm mais 5 minutos para apresentar alguns pontos. Então, eu vou devolver primeiro ao Marcelo, né, para trabalhar essa questão da inclusão. Marcelo, você tem mais 5 minutos. Acho que seria muito importante te ouvir, especialmente, né, sobre como é que vão sendo realizadas as parcerias da Especialista com as empresas. Acho que você colocou algumas questões importantes acerca das oportunidades, do que precisa ser feito para reter os talentos, mas acho que também é muito importante entender, né, na empresa, quem que geralmente tem sido o seu ponto focal, como é que você avança para além do RH, como é que todos os outros atores estão envolvidos. Eu sei que você tem uma enorme experiência nisso, então eu agradeceria de te ouvir. Sim, nós geralmente esses contatos nas empresas, é comum o RH se interessar por esse tipo de projeto, né? Porque tem uma característica mais humana, né? De valorizar essa cultura mais humanizada, enfim. Mas também eu tenho feito muito contato, Flávia, com diretores de negócios, por exemplo, com diretores operacionais, né? E quando a gente leva para esses outros gestores que têm um olhar mais de negócios, a gente leva dados também, né, de quão bom é você ter profissionais diversos e profissionais neurodiversos nas suas equipes. Um exemplo rápido, por exemplo, a gente tem um parceiro, que eu posso falar o nome, que não tem nenhum problema, que é a SAP, que é uma das maiores empresas de softwares do mundo, né? A SAP, ela começou esse projeto, claro, com uma questão de valorizar uma cultura de diversidade que é muito forte na SAP, mas eles veem uma vantagem competitiva de ter profissionais diversos, né?
e também pessoas com autismo. A SAP ela estabeleceu uma meta de ter 1% da força de trabalho dela de pessoas com autismo, né? Ou seja, hoje eles já têm mais de 200 funcionários com autismo no mundo e eles querem contratar mais, talvez, 500 pessoas. Mas isso por quê? Porque, sim, valoriza uma cultura, mas, assim, eu tenho uma performance, eu tenho resultados, eu tenho indicadores que demonstram o quão bom é ter essa diversidade. Então, o falar também com gestores de negócios, falar com a área administrativa, também é muito importante, né? Porque a gente sai daquela visão também um pouco assim, não, isso é uma ação de recursos humanos, essa questão de diversidade e inclusão, esse pessoal que gosta de abraçar a árvore, né? Que algumas pessoas falam, né? Não, a gente está falando também de resultados efetivos, de produtividade, de performance e de retenção de talentos, né? Então, a gente faz essa conversa com as empresas levando esses dados efetivos. Eu queria fazer apenas um comentário, Flávia, talvez meus 2 minutos que me restam também, que eu acho extremamente importante a gente levar essa conversa também para as nossas universidades que estão formando os nossos novos gestores, principalmente as escolas de negócios, né? Essa semana eu participei de um evento com engenheiros, com uma escola que trabalhava com engenheiros na sua formação. E eu comentei que esses engenheiros são os futuros CEOs, a gente tem boa parte dos engenheiros que são futuros CEOs. Então, a gente tem que levar esse tema de uma forma estratégica também para essas escolas de negócios e para esses futuros líderes, né? Para que aí sim a gente pegue todas essas boas práticas, né? Eu tenho um amigo que fala o que vale são os exemplos. Então, pegar os exemplos da CEMIG, pegar de todas as empresas que estão fazendo de uma forma profissional com resultados e disseminar mais, né? Eu acho que são esses comentários que eu queria fazer. Obrigada, Marcelo. Ótima sugestão, né? Acho que aqui na GV a gente está tentando fazer muito isso. Acho que tem que fazer mais. Acho que essa fala que fica de você e o trabalho em rede, incluindo as universidades, também é muito importante. Então, obrigada pela sugestão e pelas falas. Agora eu gostaria de devolver a Adriana. Tem uma questão que é central para a gente ter, de fato, uma due diligence que seja efetiva e que funcione ao mesmo tempo como uma licença social para operar, que é a participação dos atores que são os potenciais envolvidos em todo o processo, né? E você comentou na sua fala sobre a matriz de materialidade ter inspirado de alguma forma o processo de due diligence, além de outros fatores. Então, eu gostaria de te ouvir sobre como foi a participação, né, dos atores de alguma forma envolvidos, e especialmente daqueles que podem estar em risco de sofrer algum impacto nesse processo, e qual foi o desafio e oportunidade de trazê-los nessas etapas iniciais da due diligence. A gente envolveu vários grupos, né? Internamente, eu participo do grupo de valorização da diversidade, então estou em contato muito com esse tema, né? Com as demandas em relação a esse tema. A gente fez uma parceria com a área de compliance, né, onde a gente pôde mapear as denúncias internas e externas, né, em relação a direitos humanos. Então, a gente teve um mapa, né, do que a gente precisava centrar. A gente tem diversos programas com a comunidade, né, onde a gente ouve as demandas. A gente tem um programa de eficiência energética, onde a gente faz uma série de ações de eficiência energética, mas a gente está em contato com a comunidade e a gente ouve as demandas, né? A gente tem um canal com várias empresas, né, que são grandes fornecedores da CEMIG, que a gente mantém uma relação próxima, e a partir daí a gente foi mapeando, né? Coincidentemente, a gente estava construindo o nosso plano de sustentabilidade, né, que está ligada à estratégia da empresa também, onde a gente ouviu diversas partes, né, e tudo que era em relação a tema de direitos humanos, né, foi mapeado. E a gente também tem alguns grupos, né, que a CEMIG abre, né, onde a área de comunicação consegue
mapear demandas, solicitações, casos, né, reclamações, tudo que é em relação ao tema, a gente conseguiu coletar, porque passa muito pela área de sustentabilidade, que é uma área corporativa que inclusive escreve relatórios de sustentabilidade, né? Então a gente tem uma permeabilidade muito grande em relação a isso. E foi assim que a gente foi construindo essa parte, né, de ouvir, né, os grupos, para, inclusive, fazer um mapeamento correto, né, de quais os grupos e direitos a gente deve priorizar num primeiro momento, né, para trabalhar com as ações em relação à due diligence. É isso. Esse aspecto, Adriana, eu vou só te devolver mais uma vez, porque tem uma pergunta aqui feita para você pelo Jefferson, né? O Jefferson quer saber, assim, se vocês, nessas consultas que você fazem sobre os riscos aos direitos humanos, se você considera apenas questionário, ou se vocês também usam alguma outra ferramenta ou banco de dados para as questões de direitos humanos em geral, e se sim, quais fontes que vocês consideram? A gente usa tanto questionários em alguns eventos que a gente participa, a gente tem o programa Proximidade, né, que das comunidades perto das usinas, a gente tem os nossos programas sociais, onde a gente também ouve os relatos, né, e utiliza sempre o questionário, todas as oportunidades de interação, quando possível, né, com a comunidade, com os fornecedores, a gente utiliza, assim, questionários, mas dentro do nosso plano de sustentabilidade também, a gente mapeou as demandas principais dentro de várias fontes, né? Inclusive de ratings de investidores, o que tem sido prioridade, né? Também a gente tem o histórico de várias pesquisas, né? Em relação à CEMIG, pesquisa em relação a clientes, né? Satisfação de clientes, com os próprios fornecedores, né? Existem várias pesquisas, então algumas fontes foram essas. Mas como a gente tem várias frentes dentro de uma área de sustentabilidade, a gente aproveitou várias fontes em relação, por exemplo, ao plano de sustentabilidade que a gente construiu, as pesquisas que a gente tem acesso, né, a relação com os fornecedores, os questionários respondidos. É isso. Obrigada, Adriana. Bom, a gente teve aqui um conjunto de lições aprendidas, né, que a gente pode pensar em replicá-los para outras experiências, né? Eu vou resgatar alguns deles, porque eu acho que é importante para a gente avançar nesse tema. Primeiro, a gente falou do envolvimento das diferentes áreas, especialmente da alta direção, para que a gente avance, né? E há várias formas de fazer isso. Acho que a Adriana trouxe a questão dos seminários com eles. O Marcelo também falou que a alta direção precisa entender a questão da inclusão, esse é um primeiro passo muito importante. Então, a gente falou da relevância também de se contar com um apoio especializado, né? O especialista vem fazendo um trabalho e trazendo o que ele significa para as empresas no âmbito de fato, promover a inclusão, né? E fazer isso da melhor forma, agregando valor ao negócio também. E do trabalho em rede, eu acho que fica muito claro aqui, tanto na parte da consulta que ela precisa ser feita, né, para você entender melhor os seus riscos e construir as medidas que vão ser feitas aí, você falou da medida de remediação, de reparação, mas especialmente de prevenção, e também de prestação de contas, né, que precisa também estar orientado não só aos diferentes atores envolvidos, aqui se falava também mais cedo da questão dos financiadores, mas especialmente aqueles que estão em risco, né. Então, acho que a gente tem uma série de lições aprendidas aqui a serem replicadas e compartilhadas. Então, em nome do Pacto Global, eu agradeço a Adriana e o Marcelo e agradeço a todos que estiveram conosco ao longo desse evento, dessa mesa, e passo agora a palavra para a Juliana, que fará a nossa próxima sessão. Obrigada, Flávia. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Adriana. Muito inspiradora a fala de vocês. O desafio da CEMIG com os fornecedores é um desafio de muitas empresas, então é muito interessante ouvir a experiência
positiva e também os desafios que vocês tiveram, que pode ser muito inspirador. E Marcelo trabalha nessa empresa que é tão fantástica e trouxe um tema tão importante, que é a importância da gente falar sobre diversidade e inclusão nas escolas, né? Muito obrigada, Flávia, por essa moderação também. Agora a gente vai passar para a chamada de casos. Eu não vou dar nenhum spoiler do que se trata, vou chamar a Nathalie e a Ângela, que vão falar sobre essa chamada de casos aqui do Pacto Global. Nathalie, é você que começa? Pode ser, Ju. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Como a Gabi apresentou no começo, e a Ju também, eu estou na liderança do subgrupo, que é um braço do GT de Direito, da Plataforma de Ação de Direitos Humanos do Pacto Global, que é específico para governança e práticas empresariais. Esse subgrupo ele foi lançado nesse ano, em abril, e a ideia dele é apoiar as empresas a integrar o tema de direitos humanos na sua estrutura de governança e também na implementação das boas práticas em relação aos princípios orientadores da ONU de Direitos Humanos. Então, a gente colocou como nosso desafio aqui fazer um levantamento do grau de maturidade das empresas, né, em relação à implementação dos princípios. Como a Flávia bem colocou, existe um levantamento do Dow Jones, né, da Rubico-San, de que a maior parte das empresas que atuam com esse tema tem as políticas, mas ainda não entraram nos outros níveis dos critérios dos princípios, como o due diligence, a remediação a vítimas, o reporte. Então, como primeiro passo do trabalho, a gente quis, na realidade das empresas brasileiras, aferir esse grau de maturidade das empresas. Então, a gente rodou um questionário, acho que muitos de vocês que estão aqui devem ter respondido. 54 empresas responderam, um questionário bem detalhado em relação a todos os critérios dos princípios, dizendo como estavam implementando. A partir disso, a gente conseguiu colher os principais desafios, e a ideia desse trabalho é que justamente a gente possa fornecer às empresas exemplos concretos, assim como vocês viram, né, que a CEMIG está fazendo a due diligence deles, o apoio da especialista para as empresas, a gente conseguir reunir exemplos práticos que aterrissem como que as empresas estão fazendo para implementar esses princípios. Então, a gente, aí em parceria com a CNUD, a Ângela vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente teve essa segunda iniciativa de lançar a chamada de casos, que vai ser publicada hoje, e aí vocês vão poder ver com detalhes os requisitos, né, das inscrições. Ela é dividida em categorias em relação aos princípios, tem a questão da governança, a questão da política, a questão da due diligence e da remediação, e a ideia é a gente conseguir reunir numa publicação que vai ser lançada em junho do ano que vem, por ocasião do aniversário de 10 anos dos princípios orientadores, tanto esse diagnóstico que a gente fez com a pesquisa, quanto ilustrar cada um dos princípios com exemplos práticos, para que as empresas possam ter subsídios mais concretos de lições aprendidas, de desafios superados, de como que as empresas estão fazendo na prática, como foi questionado para a Adriana, né? Acho que muitas empresas que estão começando a fazer isso têm muitas dúvidas, né? Como envolver os stakeholders, que tipo de ferramenta usa para avaliação dos riscos. Então, a gente poder dar mais detalhes nessa publicação para apoiar, para que cada vez mais empresas sigam na maturidade aí desses princípios. Acho que é isso, só os detalhes vão estar na chamada, mas os casos vão ser avaliados por um comitê. Inicialmente tem 9 instituições representando o comitê, entre organizações internacionais, sociedade civil, academia, organizações nacionais também, de defesa de direitos, e outras organizações também podem ser chamadas para compor o comitê, dependendo do tema analisado. Bom, é isso, a chamada vai ser disponibilizada hoje, a Ângela pode dar mais detalhes aí da divulgação, e a gente encoraja todas as empresas a inscreverem seus casos. Vai ser 2 meses de prazo,
considerando aí fim de ano, janeiro, até dia 10 de fevereiro. Está aberto. Obrigada, Ângela. Obrigada a você, Nathalie. Olá, bom dia a todos e todes. É um prazer, no Dia Internacional de Direitos Humanos, publicar essa chamada, fazer um convite a todas as empresas que têm tido uma atuação importante nessa temática para que elas possam visibilizar as suas experiências. Aqui no Brasil eu coordeno o projeto Ceral, que é um projeto que pretende trabalhar a conduta empresarial responsável na América Latina e Caribe. São vários países que fazem parte dessa iniciativa, que tem o apoio da União Europeia, e a exemplo do que foi feito, inclusive, na Argentina, que reuniu em uma publicação casos, boas práticas. A gente quer trazer isso aqui para o Brasil também. Então, a ideia é que essa publicação ela seja lançada no próximo ano, no âmbito dos 10 anos de aniversário, digamos assim, dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, e que a gente possa dar essa visibilidade, no sentido de encorajar para que empresas que ainda não sabem como fazer, para que elas tenham essa inspiração a partir de experiências que serão detalhadas nessa publicação. Então, a gente encoraja que vocês enviem as suas boas práticas, pensando seja no compromisso público da empresa, governança, o processo de due diligence, ou mesmo nos mecanismos de reparação que têm sido implementados pela empresa, que vocês possam evidenciar não só como que o lado positivo, mas talvez também alguns desafios. Eu acho que isso ajuda bastante também a todas aquelas empresas que estão buscando implementar suas responsabilidades em direitos humanos, saber o que tem pela frente. Então, fica aí o convite às empresas para enviarem seus casos. Logo mais a gente vai ter o detalhe da chamada completa nas nossas redes sociais, seja do Alto Comissariado, do Pacto, também na ONU Brasil, para compartilhar com vocês, esperando que a gente receba muitas boas experiências para poder divulgá-las. Obrigada à Rede Brasil, do Pacto Global, principalmente por essa parceria. Obrigada, meninas. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Ângela. Esse trabalho que foi feito pela Nathalie no subgrupo, também temos que fazer um agradecimento especial, um trabalho que a gente veio ensaiando muito tempo e finalmente a gente conseguiu fazer esse mapeamento e agora a gente vai ter essa publicação para conseguir divulgar isso. Obrigada, Ângela, pela parceria. Acho que se a gente não tiver nenhuma pergunta, eu queria agradecer a todos. Queria agradecer muitíssimo, mais uma vez, ao Salomão por ter organizado esse evento, por ter chamado cada um dos palestrantes, o subgrupo inteiro, na verdade, também, por ter pensado nesse evento, nesse dia tão importante. E queria, eu não queria eu finalizar, né? Como nosso host é o Salomão, eu queria que o Salomão finalizasse esse evento hoje, então vou passar a palavra para ele, Salomão. Querida, obrigado, Juliana. A gente termina junto, afinal, tudo que a gente faz é em parceria, né? E é por isso que eu quero, inclusive, só ter basicamente uma palavra chamada gratidão a todo mundo que veio aqui, que participou, que prestigiou, que aprendeu, que se disponibilizou a estar com a gente essa manhã, ao Pacto Global pela confiança e por gerar esse espaço de diálogo tão incrível. E eu queria evidenciar as pessoas que, de fato, ali do subgrupo, né, que atuaram fortemente. Então, a Adriana, Marcelo, que participaram do painel, Renan, Ana Maria, Menita, Nilton, Simone, Nathalie, Rúbia, Tamara, Victoriana, vocês foram imprescindíveis para esse evento acontecer. Eu só sou um mero representante desse potencial grupo que integra o grupo de direitos humanos com a liderança da Juliana. Então,
a gente tem muito orgulho, Juliana, e de ser parte dessa grande construção dentro do Pacto Global, né? Cada um plantando sua sementinha. Acho que fica o convite aqui, né, para todo mundo, as empresas que já estão associadas, são signatárias do Pacto Global, a aderirem ao GT e a participarem ativamente dos subgrupos, né? E ao mesmo tempo as empresas que ainda não são signatárias, acho que fica o convite aqui, eu enquanto profissional e também enquanto empresa posso falar o quanto estar nesse ambiente de diálogo, de construção, é algo que fortalece a agenda, fortalece o nosso trabalho e gera essa rede de amigos, essa rede de pessoas que entendem a importância e agem e atuam para a gente conseguir implementar a agenda e garantir cada vez mais dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho e no seu entorno. Então, obrigado e fica mais uma vez aqui o convite para todo mundo se juntar a nós nessa jornada tão incrível que é buscar pelos direitos humanos. Obrigado. E obrigado, Juliana, obrigado, Gabi, pelo trabalho, as intérpretes de Libras, intérpretes e tradutores para outros idiomas, o apoio da Celeu Redes, da TOTUS, para viabilizar também esse evento. Enfim, agradecer a todo mundo, CEMIG, Especialisterne, enfim, todo mundo. Estou perguntando aqui se o evento vai ficar no YouTube. Sim, né, Gabriela? Vai estar lá, então depois Sim. Vocês podem acessar o conteúdo, enviar para os colegas, amigos, enfim, para profissionais de outras empresas, muitas vezes que não sabem, né, como implementar, que ficaram várias dicas, boas práticas que podem ser utilizadas e a gente espera vocês nessa jornada. Muito obrigado. Obrigado, Juliana, e até a próxima. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.